Fala aí pessoal, tudo jóias? Aqui é o Márcio da Elegância Joias. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a prata. Prata de lei, prata 925 e a prata 950. Bora lá saber quais as diferenças entre essas pratas? Vamos começar pela prata de lei. Prata de lei foi uma lei portuguesa do século XV que dizia o seguinte: para a joia receber a chancela de prata de lei, ela deverá conter na sua liga no mínimo 80% de prata e o restante de outros metais, né? E a nossa prata, ela pode ser considerada uma prata de lei? Então, pessoal, como a lei portuguesa do século XV dizia que ela deveria ter em sua liga no mínimo 80% de prata, então as nossas joias atuais aí, tanto a 950 quanto a prata 925, ela também está dentro aí está dentro da lei, digamos assim, né? Nossa prata está dentro da lei, ela não está às margens da lei. Por quê? Porque uma recebe 95% de prata e a outra recebe 92,5% de prata. Como o ouro, ela precisa receber uma liga de outros metais para fazer a criação de joias, né? Porque só o material puro, né? Ela não é legal a produção de joias. Dá para fazer? Existe joia em prata pura? Sim, existe. Se você for fazer com ourives, por exemplo, você pode pedir para ele fazer um anel para você, uma aliança, uma corrente com prata pura. Não há nada de errado nisso. Você pode pedir, olha, eu quero a minha com prata pura, e aí vai ter uma pequena diferença no preço, mas aí vocês combinam, pedem um desconto, enfim. Vocês conseguem resolver isso daí. Isso aí é coisa simples de resolver. Agora, num padrão geral, você tem a prata 925, que é a mais utilizada pela alta joalheria, utiliza a prata 925. Mas também tem a prata 950. Qual a diferença entre uma e outra e se a 925 é melhor que a 950? Então vamos lá, vamos aí tentar destrinchar e explicar para vocês o que seria isso. Numa produção artesanal, tá, o ourives pode ligar nessa prata somente o cobre, ou ele pode ligar nessa prata cobre e zinco. O cobre e zinco, a junção desses dois metais não ferrosos aí, você vai ter o latão, né? Você pode, se você ligar o latão na prata 1000, né, ligar a dosagem certinha ali, os 5%, você vai ter uma prata 950 ligada com cobre e zinco. Ou então, tem ourives que preferem ligar direto no cobre, mas isso aí é gosto pessoal. E você tem também, como eu disse num vídeo anterior, que eu vou deixar até o link na descrição, que fala sobre as ligas dos metais, do ouro, né, da joalheria, o ouro da joalheria, como é que funciona, existe para prata também. Você tem hoje pré-ligas, né, empresas que fabricam pré-ligas com metais não ferrosos para você utilizar nesses 5% e utilizar nos outros 7,5% para fazer a prata 925, né, e os 5% para fazer a prata 950. Então como é que funciona isso daí? Existem empresas especializadas que só fabricam essas pré-ligas para a produção de prata, tanto 925 quanto 950. Para isso você precisa saber de qual processo, como existe algumas pré-ligas no mercado, o que é interessante para o fabricante, para quem fabrica essa joia, né? Saber qual é o método de produção para ele estar utilizando uma pré-liga correta, né? Isso ele vai falar para o fabricante. Por exemplo, eu quero fabricar alianças por laminação, que é um processo de produção utilizado pelo ourives. Ele vai puxar um fio, vai laminar aquele fio dali e assim vai moldar a aliança do cliente. Ou se ele vai fazer por um processo industrial, que é o processo de usinagem fabricada num torno, né? Ele vai ter uma pré-liga específica para cada método de produção. Igualmente o ouro, né? Igualmente o ouro, você vai ter uma pré-liga para estar utilizando aí em cada processo de produção para a criação dessa joia. E a prata 925 é a prata mais utilizada pela alta joalheria. Por que ela é mais utilizada? Como ela recebe uma dosagem maior de outros metais, que ela recebe 7,5 de outros metais, você tem uma janela, digamos assim, uma janela maior para você estar colocando outros metais nessa liga que evite o escurecimento da prata, que evite a oxidação. Não quer dizer que você vai comprar uma prata 925 que ela não vai escurecer, não é isso.
a prata 925, ela pode oxidar um pouco menos que a prata 950. Isso por uma razão lógica, né? Ela já vai conter um pouco menos de prata e ela vai ter outros metais que pode, no caso de uma pré-liga industrializada, né? Nessa composição da pré-liga pode ter outros metais ali que vai evitar essa oxidação da prata. Lembre-se, mesmo a prata 925, ela também pode escurecer. Dependendo do caso, ela pode escurecer com um pouco mais de dificuldade que a prata 950. E existe também as pré-ligas para você fazer a joia em prata 950. Você pode utilizar também metais não ferrosos nessa composição da pré-liga que vai reduzir a oxidação dessa prata. O problema é que quando você tem uma liga de 7,5% e uma outra de 5%, você tem uma redução da janela para aplicação de outros metais. Então, quando você tem ela de uma pré-liga que você vai fazer 7,5% de outros metais, ou seja, você tem uma opção maior de acrescentar metais nessa liga, com o objetivo de reduzir essa oxidação. Ok? Então, vamos lá. Já teve ourives que falou comigo o seguinte: Márcio, eu gosto de fabricar peças em prata pura porque a prata pura ela não oxida. Então, pessoal, a prata pura oxida, né? A prata pura oxida simplesmente com poluição. A própria poluição, o monóxido de enxofre, né, liberado por veículos, pode sim ocasionar escurecimento na peça. Né? Você transpirar, essa transpiração juntamente com poeira, juntamente com outros gases, você pode sim estar escurecendo a sua peça em prata. Mas tem gente que não escurece prata, né? Um casal outro dia chegou para mim aqui para fazer uma manutenção e a moça usava uma correntinha e ele usava uma correntinha também, em prata. A dele estava escura e a dela não, né? Eu não sei qual exatamente o motivo que faz com que uma escureça e a outra não, né? Mas, segundo eles, me disseram o seguinte, que se o ácido úrico do organismo estiver um pouco acima, vai escurecer a prata, mas eu não fiz nenhuma pesquisa em relação a isso, não perguntei nenhum médico, né, se isso é verdade, mas eles me disseram exatamente isso, que o médico falou que para eles que se o ácido úrico estiver acima um pouquinho elevado, a prata vai escurecer. Então eu não sei dizer até que ponto cientificamente, né, se tem alguma relação exatamente com o ácido úrico. Né? Já me falaram que medicamentos, pessoas que estão tomando certo tipo de medicamento, pode também escurecer a prata com uma velocidade um pouco maior. Ela pode ser oxidada mais fácil. Mas enfim, prata oxida, não tem jeito. Ela pode oxidar às vezes com pessoas, ela pode oxidar um pouco menos, com outras ela pode oxidar um pouco mais. E enfim, são coisas inevitáveis que vai estar acontecendo com a prata. Aí vem a pergunta: Márcio, eu posso limpar essa peça em casa? Sim, você pode limpar ela em casa, te remover a oxidação, né? E também você pode oxidar também, caso você queira. Por exemplo, às vezes você comprou uma correntinha e você estava querendo que ela ficasse escura, rápido, e o processo está demorando. Isso pode acontecer também, tá? O inverso da pessoa comprar uma peça branca e querer que ela escureça. Então você pode acelerar esse processo. A base que você vai utilizar para acelerar esse processo é o enxofre, né? Que eu vou deixar também esse vídeo na descrição do vídeo aí, caso queira dar uma olhada, para tirar essa curiosidade e oxidar algumas peças que você tem em casa. Tanto o processo de oxidação quanto o processo de limpeza, você pode facilmente fazer em casa, né? Eu também vou deixar o vídeo na descrição de como você limpa essa joia em prata. Limpa sim, remove a oxidação, né? Então, ou seja, joia em prata foi feita para usar e abusar, né? Você pode oxidar, você pode tirar a oxidação, enfim, você pode fazer o que você quiser, que você bem entender com a sua joia.
A questão é o seguinte, muitos vídeos na internet mostram que diz, né, para você limpar, caso ela esteja oxidada, limpar com areia de praia. Eu não recomendo você limpar com areia de praia porque a fricção da areia de praia com a peça pode ocasionar alguns arranhões. Então acho que não fica legal você arranhar a sua peça para remover a oxidação, já que existem processos que você não vai ter essa fricção, né? esse produto abrasivo para remoção da sua oxidação, que você pode estar facilmente fazendo em casa. Uma pergunta que eu recebo também aqui é a seguinte: qual é a prata que melhor para fazer manutenção? A prata 925 ou a prata 950? Então, tanto a prata 925 quanto a prata 950 é possível de fazer manutenção nela, tipo cravação de pedra, solda, colocar garra, enfim, vários tipos de manutenções aí você pode estar fazendo nessa joia. O porém é o seguinte, existe uma prata 925, que geralmente é fabricada fora do Brasil, e ela entra no nosso mercado, né? E ela utiliza esses 7,5% ou os 5% de outros metais de muito baixa fusão. Então o que acontece? Quando a gente vai fazer alguma manutenção nessa peça, você precisa diminuir a temperatura, você precisa mexer na sua liga de solda, ou seja, você precisa mexer um pouco na estrutura da sua bancada, que você está acostumado a trabalhar com manutenção de prata nacional, então você mexer nessa prata. E aí o que pode acontecer? Você pode danificar a peça também, né, do cliente. Ou seja, caso alguém aí que esteja assistindo o vídeo comprou alguma peça em prata e levou para um ourives fazer uma manutenção e essa peça voltou danificada, pode ser que essa prata seja uma prata que veio de fora com uma pré-liga de baixíssima fusão, e o ourives foi fazer essa manutenção e aí ele acabou deformando um pouquinho essa peça. Por quê? Porque quando você coloca temperatura nela para fazer uma solda, por exemplo, ela costuma derreter antes da solda, que a galera está acostumada a trabalhar aí fazendo as peças em prata, fazendo as manutenções em prata. Então tem esse problema na manutenção aí. Por exemplo, uma prata com uma pré-liga nacional, ou seja, mesmo fabricada em outros países, o que eu quero dizer é o seguinte: nem toda prata que vem de fora, ela tem metais na sua composição de baixa fusão. Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer é que alguns países fabricam prata 925 ou a 950 com ligas de baixíssima fusão. Para quê? Para reduzir a energia e reduzir o preço de custo final dessa peça, né? Então a pessoa, ao invés de gastar 2x de energia para para derreter essa prata, ela vai gastar somente 1x e vai derreter essa prata, essa liga, né? E você vai ter aí um produto final 950 ou 925 dentro da legislação de cada país aí, né? Porque hoje você tem um padrão mundial que você tem prata 950 ou prata 925. Lembrando que a alta joalheria trabalha com a prata 925 por causa daquela questão de você ter uma janela, né, para colocar mais elementos não ferrosos, metais não ferrosos, para compor aquela liga e ela ter um brilho melhor, ela ter uma resistência à oxidação maior, enfim, né? Por isso que a alta joalheria utiliza a prata 925 para confecção das joias. Se gostou do vídeo, dá um joinha, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Compartilhe o vídeo com algum amigo que queira saber também um pouco mais sobre o universo joalheiro. Eu vou ficando por aqui, forte abraço do seu amigo Márcio, fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!